Olá, tudo bem? Que alegria você estar aqui no programa Cartório Passo a Passo. Muito prazer, meu nome é Alcione Montani, tabeliã aqui no estado de Mato Grosso e encantada com o ecossistema cartorial. E no programa de hoje eu vou trazer muitas informações relevantes para você, para sua família, para os seus negócios como um todo. Olha, já vou te adiantar um pouquinho do que você pode esperar do programa de hoje. Silvio Santos faleceu. Você sabe quanto custaria para fazer o inventário dessa fortuna dele aqui no estado de Mato Grosso, nos cartórios? Você vai se surpreender o quanto é barato. Além disso, você vai entender o que você pode aprender com o divórcio de Jennifer Lopez. Muito interessante, não é mesmo? Além disso, eu vou trazer também informações sobre conciliação nos cartórios extrajudiciais. E para fechar com chave de ouro, tem uma entrevista imperdível com a advogada a doutora Cíntia Bellini sobre métodos alternativos de solução de conflito. Vem comigo, se esse assunto te interessa, corre lá, pega papel e caneta que eu volto já já. É isso aí, vamos começar esse programa com muita informação de utilidade pública para você. E eu separei várias notícias de sites da internet, sites de repercussão nacional, para mostrar para você que o ecossistema cartorial envolve muita coisa. Então hoje eu trouxe o nome de duas celebridades que passaram por situações que podem ser resolvidas em cartório. E na curiosidade de hoje, a primeira que eu vou trazer é do apresentador Silvio Santos, que infelizmente faleceu, foi noticiada no mundo inteiro. E eu quero aproveitar essa deixa para trazer uma peculiaridade. Olha só, por favor, vamos compartilhar a tela do meu computador. Isso. Então tá aqui, simpaticíssimo, Silvio Santos. Este site é o seucreditodigital.com.br e traz a notícia aqui, preocupação de Silvio Santos com sua herança. Vem para mim. Gente, na semana passada nós conversamos sobre essa preocupação, né, de planejamento sucessório, deixar preparado para a família. Nós sabemos que todos nós vamos falecer em algum momento. Então, quando já está com a idade avançada, é bem razoável você já pensar nesse planejamento sucessório para fazer a sua vontade. Afinal de contas, foi você que trabalhou toda essa vida para reunir este patrimônio. Então, aqui nessa notícia, trouxe que o Silvio Santos faleceu aos 93 anos em São Paulo e que ele deixou uma fortuna estimada em 1,6 bilhão, tá? Todos nós sabemos também que ele tinha esposa, 6 filhas e deixou já reservado quanto ficaria para cada uma, né, de suas filhas e esposa. A minha curiosidade que eu quero trazer para você é que sabemos que inventários podem ser feitos em qualquer cartório de notas do Brasil, certo? Inclusive de um volume tão expressivo assim de patrimônio. Agora, o ponto principal que eu quero abordar aqui com vocês é quanto custaria para ser feito o inventário em um cartório de notas do estado de Mato Grosso. Então aqui nós estamos falando de quase 2 bilhões de reais e uma escritura de inventário e partilha nos cartórios de notas do estado aqui de Mato Grosso vai sair por volta de R$ 5.700. É isso mesmo. Alcione, mas então é injusto? Uma fortuna dessa e a escritura vai custar tão somente 5.700? Eu estou arredondando, é um pouquinho mais. Que seja 5.800. É isso mesmo. Porque os cartórios do estado de Mato Grosso não trabalham com percentual. São faixas de valores e aqui tem um teto. E este teto é atingido a partir do patrimônio de R$ 260 mil. Então, se você tem um patrimônio de R$ 260 mil, você vai fazer um inventário, ou uma compra e venda, ou uma doação, você vai pagar os mesmos R$ 5.800. Estou arredondando para mais aqui agora. O valor exato vou te passar, ó, R$ 5.748,00
Muitos entendem que não seria justo, não é mesmo? Porque se eu vou fazer um trabalho que tem uma responsabilidade civil de bilhões e ao mesmo tempo é o mesmo custo, né, o mesmo preço para um patrimônio de 260 mil, então isso é interessante de ser mencionado, até para você saber o custo. Aqui no estado de Mato Grosso temos famílias abastadíssimas e é a mesma segurança jurídica, todo o procedimento para se fazer nos cartórios extrajudiciais, que provavelmente no caso dele vai ser finalizado dessa forma, né? A família pacífica vai fazer a partilha, né? Abrir o inventário, aliás, o testamento, que parece que ele deixou um testamento, vai fazer a abertura na esfera judicial e o inventário pode ser feito nos cartórios de notas. Então fica aqui essa informação relevante para você e depois futuramente eu quero trazer até algum membro da Assembleia Legislativa para a gente fomentar, quem sabe, uma mudança para ficar mais justo para o cidadão, né, a forma de precificar esses atos notariais. Continuando aqui, no ponto ainda de inventário, olha só. Aqui é o site exame.com, tá? E a matéria é possível deixar toda a herança para um filho só? Essa é a pergunta e ela é muito corriqueira, tá? É muito comum as pessoas quererem deixar só para um dos filhos. Às vezes é aquele que cuida mais, que zela mais pelo ente, né? Então, assim, a legislação brasileira não permite isso, tem que ser reservada a legítima. Então, se porventura você quiser beneficiar mais um filho, tem algumas possibilidades, né, doar toda a parte disponível, mas tudo não é possível. Você percebe que eu tenho trazido sempre notícias relevantes, que repercutem na sua vida e está sempre aqui na mídia, em vários sites diferentes, porque o cartório faz parte da vida de toda pessoa e pode ajudar muito. Olha só, outra notícia que eu selecionei também do site exame.com. O que acontece se o imóvel de herança não for colocado no inventário? Olha só, aqui a situação é a seguinte, se você faz o inventário e omite, você esconde um bem que os demais herdeiros, por exemplo, não conhecia. E aí você faz isso com malícia para se beneficiar sozinho, você pode responder por isso. Porque a figura do inventariante é obrigado a informar todos os bens, direitos e obrigações do falecido, tá bom? Então, é muito importante. Caso esse bem ficou sem partilhar porque você não conhecia ou porque naquele momento não era possível de se fazer a partilha, então é possível, está previsto também juridicamente se fazer a sobrepartilha de bens, tá bom? E para finalizar aqui a parte de notícias, eu trouxe aqui, infelizmente, a Jennifer Lopez. Gente, eu adoro essa Jennifer Lopez, gosto dela, danço. Opa, peraí, a propaganda que entrou no ar. Aqui, ó. Jennifer Lopez está se separando do ator Ben Affleck. Acho que é assim que fala o nome dele. É muito triste, né? A família deve ser sempre preservada, mas aqui está dizendo que ela entrou sozinha, sem advogado, direto lá no Tribunal Superior de Los Angeles. Isso é uma curiosidade interessante, porque dá a entender que lá o advogado é facultativo. E aqui no Brasil, tanto na esfera judicial quanto na esfera extrajudicial, o advogado é uma figura obrigatória, tá? Se você é advogado, pode atuar em causa própria, mas se não é, você é obrigado a contratar um. Não existe a possibilidade de fazer sozinho, requerer, né, fazer esse peticionamento sozinho. Aqui também fala, e tem outros sites que replicaram, né, isso vai repercutir no mundo todo, que eles não fizeram um pacto antinupcial, né? Lá eles chamam de acordo pré-nupcial. Não foi feito. Aqui no Brasil, quando você não faz um contrato pré-nupcial, vai prevalecer o regime legal, que é o da comunhão parcial de bens.
Então, aqui está dizendo que lá deve ser mais ou menos isso, tudo que foi adquirido durante a união do casal vai ter que ser provavelmente dividido entre os dois, tá? Mas a lei dos Estados Unidos não é igual aqui do Brasil. Gente, essas são as notícias de hoje para você. E daqui a pouquinho, após o intervalo, eu vou trazer a informação de como é que funciona a conciliação nos cartórios extrajudiciais. Essa informação é muito importante e precisa dar difusão, informação para os advogados, para toda a população saber que existe sim a possibilidade de fazer conciliação nos cartórios de notas de todo o estado, tá bom? Eu volto já já, depois dos comerciais. Olá, vamos conversar agora sobre conciliação nos cartórios extrajudiciais. Essa informação é muito importante para você que às vezes tem uma situação difícil, não quer entrar com processo judicial, tem interesse em conversar, resolver pacificamente. Então, é importante saber que esse serviço, além de estar disponível na esfera judicial, também é possível nos cartórios de notas, tá bom? Então, eu trouxe para vocês aqui algumas informações no slide. E não vai dar tempo de passar tudo, porque eu deixei um tempo maior reservado para a nossa convidada de hoje, que é a doutora Bellini, Cíntia Bellini, advogada. Mas se você quiser o conteúdo completo, você pode pedir lá no meu Instagram, Alcione Montani Tabelian, que eu envio o arquivo para você, tá bom? Então vamos lá, vem aprender como é que funciona aqui a conciliação e mediação na esfera extrajudicial. Então, para você ter uma noção, você que é profissional do direito, tem aqui a base legal, você vai entender como é que chegamos a essas informações. E para você que está começando, seja advogado, seja a dona de casa, que quer saber se seria possível resolver o seu problema com esses métodos alternativos de solução de conflito, então eu vou te trazer o que significa, ó, mediação. O mediador facilita o diálogo, tá? Entre as partes, mas elas não apresentam soluções, ela não dá uma possível solução, uma sugestão, ela facilita o diálogo, faz perguntas para que as partes cheguem à solução por si só. Já o conciliador, ele também facilita o diálogo, mas ele pode auxiliar, sugerindo soluções. Por exemplo, e se você fizer dessa forma? O que você acha dessa possibilidade? Ou para outro, olha, dessa forma talvez vai esbarrar no direito, mas e esta outra solução, o que você pensa sobre isso? Então, ele pode sugerir também, tá? O conciliador. E ainda temos a arbitragem, olha só, as partes indicam os árbitros, tá? Que irão dar a solução para o caso, ao invés de levá-lo ao judiciário. Aqui é muito parecido com o juiz, tá? O juiz de direito. Quando você entra com processo judicial, não tem um juiz que vai julgar o seu processo? Aqui, o árbitro vai ser o juiz do seu processo. Qual é a diferença, então? Você escolhe o árbitro, você escolhe a pessoa que vai julgar. No processo judicial, não. Há um sorteio e não dá para saber qual vai ser o juiz que vai julgar o seu processo. Então, essa é uma diferença bem relevante. Então, aqui eu trouxe os princípios, o principal aqui, ó, imparcialidade do mediador, ele não vai pender nem para um lado nem para o outro, isonomia das partes, né, tem que estar equivalente, oralidade, muito tranquilo, vocês conversam, não precisa ser tudo por instrumentos, assim, tudo escrito, né, é baseado na informalidade, não é de regular, tá? Essa informalidade que não tem padrão, assim, muito rígido. Prevalece a autonomia das partes envolvidas e busca-se o consenso. E você pode confiar que a confidencialidade vai ser preservada. E a boa-fé tem que ter em todos os negócios, né, gente? Então, vamos lá. Aqui tem o fundamento legal das diretrizes da conciliação e mediação aqui no estado de Mato Grosso, de acordo com as normas de serviço, né, da Corregedoria do estado de Mato Grosso. Trouxe essa informação para você que é profissional do direito, é importante, tá? Aqui estou explicando um pouquinho mais sobre a confidencialidade, os sistemas também. Tem exceção
para confidencialidade, ó, salvo se as partes expressamente decidirem de forma diversa o quanto a sua divulgação for exigida por lei. Por que que tem isso? Porque tem situações que acontecem que nós somos obrigados a informar os atos praticados, tá bom? Mas tudo muito claro e orientado antes de cada sessão. Então, quero trazer aqui para você essa parte dos emolumentos, que é muito importante que você saiba, tá? Então, uma sessão de mediação de até 60 minutos nos cartórios de notas aqui do estado de Mato Grosso custa R$ 226. É um valor muito acessível, tá? Aí, fora isso, tem custos de notificação via AR ou RTD, mas se for por e-mail, é gratuito, tá bom? E aí, chegou um acordo, o que que a gente faz? Lavra este termo final de acordo. Ele vai ter um custo de a partir de R$ 248,70, que é o preço de uma escritura sem valor declarado, e o máximo de R$ 5.748,20, que é o preço de uma escritura de teto, tá? Mesmo valor que eu falei para a escritura de inventário da fortuna do Silvio Santos vai ser aqui também. Então, a gente tem que analisar essa nossa tabela de custas aí, mas não é para agora. Então, e também assegurada a gratuidade, né, da conciliação e da mediação aos hipossuficientes, tá bom? Não vai se abusar da gratuidade aqui. É muito importante que vocês saibam que é possível fazer no cartório e que os advogados saibam também. Vem aqui para mim. A doutora Cíntia Bellini vai trazer várias informações que vai além de números, que vai além de conteúdo material, sabe, de recursos. Quando você entra com um processo judicial, você está lidando com vidas e não apenas documentos. Isso é muito importante de se falar. E a conciliação, da mediação ou na arbitragem, você participa do procedimento e você direciona como é que vai ser solucionado o seu caso, tá bom? Então, aproveite, eu vou fazer o intervalo agora, mas daqui a pouquinho eu já volto com a doutora Cíntia Bellini e vamos conversar sobre métodos alternativos de solução do conflito. Até já! Olá, voltamos e agora com o nosso quadro de entrevista. E como eu disse, recebo aqui hoje com muita alegria a doutora Cíntia Bellini, advogada, professora, coach jurídica. É uma alegria enorme recebê-la aqui. Cíntia, eu fiquei tão feliz que você aceitou participar, veio de Sinop para cá. Por favor, sinta-se bem-vinda. Obrigada. Muito mesmo. E hoje a gente vai falar sobre conciliação, mediação, arbitragem, métodos, né, de soluções alternativas, né, de conflitos. E eu sei que você tem uma bagagem muito grande para compartilhar, para trazer para os advogados, para a população como um todo. Então, trazer aqui no programa Cartório Passo a Passo esse seu conhecimento, que eu tenho certeza que vai agregar muito para todos nós. Mas antes, eu queria saber um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Como você chegou aqui, linda, maravilhosa, né? E para as pessoas se espelharem em você, a gente até estava conversando ainda há pouco, como é importante isso, e às vezes algumas pessoas querem um resultado imediato. E a gente tem que ir, às vezes, passo a passo. Então, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Primeiramente, eu que agradeço a oportunidade, o convite. Para mim é uma honra estar aqui, conversar com todos vocês, poder compartilhar um pouco da minha história e falar sobre os métodos adequados de resolução de conflito. É um assunto que tem um espaço no meu coração, porque mudou a minha trajetória profissional. Então, eu sou professora, sou advogada, eu estou no escritório de advocacia desde 2006. Comecei passando por todas as etapas do escritório, são mais de 18 anos atuando dentro do direito e tive a oportunidade de ver nos métodos a minha advocacia ser transformada. Então, aquela advogada do litígio, que queria uma boa briga, essa advogada já não existe mais.
Hoje realmente a gente entende nesse cenário atual que muitas vezes aquele ditado que dou um boi para entrar numa briga e uma boiada para não sair, ele custa muito caro. Ele custa a nossa paz, ele custa dinheiro, ele custa as nossas emoções, os nossos relacionamentos, e existem outras formas da gente resolver os nossos conflitos, que são as certezas da vida. Sim. Nós temos poucas certezas, mas 2 certezas que nós temos. Um dia todos nós iremos morrer e todos nós iremos ter conflitos. Sim. Hoje eu aposto que quem aqui está nos assistindo já teve um conflito. E às vezes são conflitos simples, sobre Sim. quem deixou a toalha molhada em cima da cama, quem desligou a luz, sobre a roupa que o filho vai vestir. Então, conflitos, eles existem desde a seara familiar simples aos mais complexos, que envolvem os nossos relacionamentos, empresas, contratos. Então, entender sobre isso é muito importante. Então, eu comecei a minha trajetória lá em 2006, trabalhando no escritório de advocacia. Depois me tornei professora. Em 2016 tive a oportunidade de fazer o curso pelo Tribunal de Justiça em mediação, e ali realmente foi um divisor de águas. Então, é uma Cíntia antes e uma Cíntia depois. Então, quando a gente entende essa semente, a gente quer tanto passar isso para as outras pessoas, porque não é apenas um ramo de atuação dentro do escritório. É uma mudança de perspectiva. De a forma que a gente vê a vida começa a mudar. A gente começa a olhar, e às vezes eu estou no trânsito, né? E aí o meu marido dirigindo, e ele, mas a pessoa está passando. Eu falei, calma. Você não sabe o que está acontecendo com ela, será que ela está atrasada? E é isso, mas a gente é sempre compassivo em tudo? Não, mas a gente começa a olhar e ver essa divisão que nós temos de corpo, alma, espírito, Sim. que nós somos um ser muito complexo, a gente precisa ter esse olhar mais holístico sobre as relações, sobre as pessoas. Então, eu é que me sinto muito grata e muito honrada de estar aqui. Nos conhecemos em um evento que Sim. falava sobre os métodos consensuais dentro da administração pública Sim. no tribunal, e desde então a gente percebeu que havia muita conexão e muita afinidade. Então, estar realmente hoje aqui, acho que é mais uma honra para mim poder estar conversando com você. Obrigada. Eu que agradeço. Que legal, muito gratificante ouvir isso mesmo. Eu também fui conciliadora no Poder Judiciário, 2 anos lá em São Paulo, e realmente em mim também houve essa mudança de mentalidade. E é importante que a gente traga essas informações para que as pessoas, os colegas, né, advogados, também mudem a sua mentalidade. Que às vezes fala assim, a advocacia está saturada. Será que ela está saturada ou é a forma de exercer a advocacia que tem que mudar? Ela precisa ser atualizada. Então, vamos conversar sobre isso. Explica para quem está em casa o que são esses métodos, né? essas opções alternativas para resolver conflitos. Sim, até antes da gente entrar, vamos só fazer para quem é de casa, não é do direito, e fala, mas o que é isso? Métodos adequados, alternativos de solução de conflitos. Vamos olhar para o nosso Brasil, 211 milhões de habitantes. Nós temos uma quantidade de processos que fica ali, 88 milhões de processos, baixo um pouquinho. Chegamos aí em alguns anos ter cada 2 habitantes, nós tínhamos um processo dentro do Poder Judiciário. O que isso nos mostra? Que a nossa, essa habilidade de conversar, de resolver os nossos conflitos, ela não está mais existindo. Então, questões que era para nós resolvermos entre a gente, sobre a toalha que ficou molhada na cama, sobre o muro que passou um pouquinho do lado de cá, sobre a raladinha do carro que bateu na avenida e que às vezes para no judiciário. Demora-se muito tempo em razão da quantidade de processos. Então, por mais que os juízes sejam empenhados e todos os servidores tenham esse empenho, o número é desumano. E aí a gente traz para a advocacia, né? Um país populoso como o nosso, somos quase 1.400.000 advogados. Se a gente pegar a Índia, um país com 1,4 bilhões de habitantes, são 2 milhões de advogados. Enquanto lá, cada 700 habitantes é um advogado, aqui é 167, 69 habitantes para um advogado. Então, o que significa? Não é somente a população, mas a advocacia também precisa enxergar nos métodos adequados de resolução de conflito uma forma efetiva de resolver o
problema, conflito que o cliente tem, porque vai ser inevitável. Nós iremos ter conflitos ao longo da nossa vida. E aí, quando a gente fala em formas de resolver, muitos advogados só têm uma opção: processo judicial. Não lembram que a gente tem a advocacia extrajudicial. Só que aí a gente tem algumas questões. Ah, mas minha faculdade não ensinou isso. Mas lá no nosso juramento como advogado, para os advogados que estão assistindo, a gente tem uma parte que fala que nós também precisamos fazer parte desse aperfeiçoamento da cultura. Então, se as pessoas estão mudando, se a forma de resolver conflito não está dando certo, qual que é o nosso papel no meio de tudo isso? A gente precisa, de alguma forma, estimular as outras possibilidades, que também pode ser que tenham situações que o processo judicial é a forma, sim, mas em inúmeras situações, o processo judicial poderia ser a última das últimas possibilidades. Então, quando a gente fala nesses métodos, a gente fala de conciliação, de mediação, de arbitragem, de negociação e das práticas colaborativas. As práticas colaborativas e arbitragem, que é um assunto novo, é um assunto que chegou recente aí no Brasil, por volta de 2011, mas que está aí ganhando muitos adeptos. Então, inclusive no Mato Grosso, nós temos alguns advogados que já têm essa formação. Eu tive a grata satisfação de fazer, era um curso que eu queria muito e que só veio somar nessa bagagem. Só veio mais uma semente, mais um adubo para dizer, olha, esse é o caminho da advocacia extrajudicial, no cartório, no Sejusc, dentro do escritório, trazendo efetividade. Porque às vezes o que o cliente quer, atrás daquela fala aparente dele, que ele quer aquilo, existe um interesse diferente, existem sentimentos. Muitas vezes ele está querendo um pedido de perdão, muitas vezes ele está querendo resolver o conflito, mas ele não precisa ser estimulado, que ele precisa tirar de alguém. Na mediação, a gente tem algumas máximas e na conciliação que a todos assiste razão e a todos falta razão. Então, quando a gente encontra esse contrassenso de flexibilizar, será que às vezes o que eu quero não é a mesma coisa que a outra pessoa quer? É que os filhos estejam bem? Então, será que um precisa ficar contra o outro? Mas a gente entra numa questão de amadurecimento enquanto pessoa também, às vezes de olhar para esses conflitos e para essas questões realmente com esse olhar mais amplo e o papel fundamental que a advocacia tem dentro disso, de estimular as outras formas de resolver um conflito e não apenas só trabalhar com o processo judicial. O processo judicial é uma forma, mas a gente tem conciliação, mediação, arbitragem, negociação e as práticas colaborativas. Então, a gente pode ofertar e oferecer isso também para os nossos clientes. E você pode, conversando com o cliente, verificar quais destas alternativas poderiam ser utilizadas para obter o êxito mais rápido, menos doloroso, né? E esse é o papel do advogado, que tem essa mentalidade, que não é só esta via, a via judicial, a possível. Às vezes eu penso que é por insegurança do advogado que ainda mantém só esta possibilidade, porque ali ele faz a petição inicial e fica aguardando o juiz falar, junte isto, apresente aquilo, né? Diga o que você quer. E aqui não, você tem mais liberdade, você toma iniciativa, você sugere, já agenda, tem no cartório também que a gente fala um pouquinho sobre isso, então tem várias possibilidades e é muito importante você trazer esse seu ponto de vista com essa prática do exercício da advocacia e também dos cursos de formação para que outros advogados também se sintam estimulados a buscar a pacificação social como um todo, independente se é o método A, o B ou C, né? Buscar realmente a solução do problema na essência, como você disse. Que às vezes assim, a toalha na cama, você fala, talvez quem está em casa fala, mas toalha na cama não dá briga, dá divórcio. Dá divórcio. Dá divórcio às vezes, né? Fala, não vai divorciar por causa da toalha, não, é que vai ficando todo dia aquela coisa, né? E acaba ficando uma situação desagradável. Olha, muito legal. Então, assim, para quem está em casa, qual a diferença, simplesmente, assim, de conciliação, de mediação? O que você quer, assim, para trazer para quem está em casa? Quando alguém fala assim, entra com processo, você fala, não, peraí, talvez a conciliação sirva para o meu caso. Sim. Quando a gente fala de mediação e
conciliação, a gente está falando de o auxílio de um terceiro que é imparcial, que ele não vai pender nem para o lado A, nem para o lado B. Igual o juiz, tem que ficar ali imparcial. E que a mediação e a conciliação, ela tem princípios, ela tem uma metodologia, então confidencialidade, transparência, sigilo, ética. E qual é a função desse terceiro? E de uma forma bem simples, a gente poderia dizer que na conciliação não existe um vínculo entre as partes. Então, o conciliador, esse terceiro, ele vai auxiliar as pessoas dando sugestões. Olha, bateu o carro, e qual foi o valor do orçamento? E se fizesse isso? E se fizesse aquilo? Então, ele também vai opinar. Agora, quando a gente fala em mediação, esse terceiro, ele vai realmente auxiliar para que as partes restabeleçam a comunicação. Existe aí um vínculo, normalmente a mediação é usada para questões de direito societário, em que existe um vínculo entre aqueles sócios e agora ex-sócios, em processos de família que envolve guarda, divórcio, alimentos. Nessas questões, o mediador ele não pode falar para o pai ou para a mãe que ele deve pagar X de alimentos, ou que a criança tem que ficar um final de semana com um e passar férias com o outro. Ele não sabe da dinâmica familiar. E quem melhor do que as partes para decidir o que melhor se encaixa? E aí, nesse ponto, o advogado ele tem um papel fundamental. Porque na parte que é jurídica de uma mediação, de uma conciliação, o advogado vai estar ali para verificar se está de acordo com a lei, se está seguindo os preceitos legais, se realmente os direitos estão sendo resguardados. E muitas vezes os advogados não estimulam, porque eles pensam que o processo extrajudicial de mediação eu vou ter que ganhar menos, eu vou cobrar menos, mas agora vamos fazer um pensamento comigo. Se você resolve mais rápido, de maneira menos dolorosa para o seu cliente, será que a gente precisa realmente ganhar menos? Se você vai trazer mais produtividade, mais eficiência e menos tempo na resolução? Tem que ganhar mais, né? A gente tem que, muitas vezes, a tabela do extra, e é claro, a tabela da ordem a gente tem um mínimo, e a gente sabe pelo nosso código de ética, estatuto, que a gente não pode ganhar mais do que o cliente, mas a gente tem ali várias possibilidades e criatividade para propor, muitas vezes, nessa questão de honorários, que seja interessante para o advogado e que seja também interessante para um cliente. Sim. Porque quando a gente fala de um processo, o juiz ele vai deixar um feliz e o outro triste. Dificilmente as duas pessoas vão ficar felizes. Uma vai sair, e mesmo a pessoa que ganha, muitas vezes não sai feliz. Tem a sensação de que ela não ganhou tudo que ela tinha direito. Quando a gente está falando dessa sessão de mediação, desse tipo de resolução, de método, a parte participa. E aqui é uma grande diferença agora de perspectiva. Antes, nós fazíamos, advogados, algo para o cliente. Então, o cliente chegava, olha, eu tenho essa receita de bolo pronta, pega e aplica. Hoje já não dá mais para fazer assim. Hoje nós fazemos com o cliente. O cliente tem que ser o protagonista do processo de resolução. E quando ele entra no judiciário, parece que ele delega o problema dele, deixa lá e às vezes aquilo se arrasta por 4, 5, 10 anos e quando vem já não é mais efetivo, já não consegue resguardar e nem solucionar nada e a pessoa fica triste e às vezes vai ficar chateada com o advogado também, que não conseguiu trazer aquilo que ela queria. E às vezes a parte até já faleceu. E não é comum acontecer isso. A gente que tá todo dia, a gente sabe que isso é muito comum. Agora, dentro de um processo de conciliação, mediação, negociação, às vezes você em questão de meses. Eu tive situações que eu demorei raríssimas vezes mais de um ano. Raríssimas vezes. E aí dentro até da própria prática colaborativa, como a gente faz um termo de não judicialização, aí a gente tem uma equipe também que pode auxiliar, você conversa com o advogado, faz reuniões e você consegue ali quando as partes querem, o advogado explica, deixa as pessoas tranquilas, seguras, que não é porque o juiz não está presente que o direito não vai ser resguardado, que ela vai sair lesada, porque relação de advogado-cliente é relação de confiança. Sim. Então, se ela sente que o ambiente é seguro, eu não sei se alguém gosta de ir no fórum, mas normalmente a gente vai lá quando as coisas não estão bem, tá tendo algum tipo de conflito e tá todo mundo, o ambiente é diferente, não é um ambiente extremamente acolhedor. O judiciário tem se preocupado em humanizar.
como cartório, todos os órgãos, de alguma forma fazer com que as pessoas se sintam confortáveis. Mas não é um lugar que a gente fala, que alegria, hoje eu vou lá no fórum fazer uma audiência. A gente não fala isso. Agora, quando a gente consegue fazer no escritório, no cartório, numa câmara de mediação, o ambiente é totalmente diferente. É mais leve, ele é mais convidativo e a parte se sente importante. E muitas vezes o que ela quer é ser ouvida. Muitas vezes. Ela quer ser ouvida. Um reconhecimento, ela quer. Um pedido de desculpas. Às vezes não é nem o valor em si, a parte econômica, é emocional. Eu já vi processos terminarem após um pedido de desculpa. Pronto, era isso que eu queria. Eu já vi isso. Então, às vezes está ali, é por isso que na mediação a gente tem uma máxima. A gente tem questão, interesse e sentimento. Atrás, muitas vezes, daquela fala aparente do que a pessoa quer, não é de fato o que ela quer. Então, a gente precisa ter uma escuta ativa. Ela repetiu 2, 3, 4 vezes aquilo. Me parece que isso pode ter uma ligação. Então, até para nós, enquanto profissionais da área jurídica, operadores do direito, essas habilidades, mais do que nunca, vão ser exigidas da gente. A sensibilidade, a leitura corporal é muito importante. Porque faz todo sentido o que você está dizendo. Porque, às vezes, a boca fala uma coisa, mas o corpo diz outra. É isso. E aí, se você percebe isso, a hora que você toca na ferida, fala, é isso aqui que a senhora quer, ou o senhor quer? E fica muito mais fácil de alcançar, porque aí você tem um direcionamento, né, muito mais certeiro de como pacificar. Então, é muito bem-vinda essa visão. Eu espero que essa nossa conversa aqui sirva para estimular outros profissionais a vir aprender com você, porque você também é coach, né? Também vai passar esse conhecimento, porque vai desafogar o Poder Judiciário, assim como estão sendo feitas com vários procedimentos que antes eram exclusivos do Poder Judiciário e que estão indo para os cartórios, ou mesmo esse tipo de procedimento que você faz no seu escritório. E aí, por falar nisso, você faz no seu escritório e depois como que você finaliza para homologar? Você vai para o judiciário, você faz uma ata notarial, como que é? Depende muito o tipo de questão que está ali envolvida. Então, às vezes, é através do Sejusc, através da Câmara de Mediação e através do cartório. Então, muitas vezes a gente faz ali o termo de acordo, leva no cartório para que seja feita a ata e seja feito todo o registro bonitinho para ter também essa validade. Porque muitas vezes a pessoa pensa, tá, mas não é sentença, mas acordo de vontade tem valor. Conta pra gente que valor tem, é igual a uma sentença, é diferente, é um título executivo extrajudicial? Explica para quem está em casa como é que funciona. Quando a gente faz no cartório ou no escritório, é um título executivo extrajudicial. Agora, quando a gente faz ou através do processo judicial convencional ou no Sejusc, a gente acaba tendo um título executivo judicial. Só que quando as pessoas chegam nessa parte delas decidirem o que é melhor para elas, dificilmente a gente tem cumprimento de sentença e execução. Então, essa é uma grande diferença. Muitas vezes, quando a gente tem uma sentença lá no final do processo, dizendo que A tem que pagar para B, o filho A tem que ficar aqui, as pessoas ficam insatisfeitas. E como muitas vezes o interesse não foi resolvido, a questão aparente foi resolvida, mas o sentimento não foi tratado e o interesse não foi ali de alguma forma atacado pela sentença, ela vai continuar com o processo enquanto ela puder. Ela vai para apelação, primeiro ela vai para o embargo de declaração, ela vai para apelação, aí ela vai para o agravo regimental do agravo, e ela vai para o recurso especial, até se conseguir o recurso extraordinário. E muitas vezes essa pessoa não tem estrutura emocional e tampouco financeira, às vezes, para movimentar isso. E sabe por que eu digo isso? Porque quando eu falei nessa questão holística, dessa questão que nós somos um ser multi-interdisciplinar, corpo, alma e espírito, quando a gente fala de sentimentos, a gente está falando de questões de saúde mental. E aí, até a título de informação, o Brasil é o país da América Latina que mais apresenta pessoas com algum tipo de doença mental. Até 2030, a Organização Mundial de Saúde, ela diz que a principal doença será a depressão. Nossa. Antes da pandemia, não me recordo, mas era em torno de 13 a 15 milhões
de pessoas, de alguma forma, fazendo algum tipo de tratamento com remédio, a ansiedade, transtornos, depressão. Então, eu não estou falando de algo que, nossa, mas então agora você olha e pergunta, você está triste, você está feliz e vamos resolver o processo? Não é isso. É uma questão que somos um ser completo. Somos um ser completo. Se fosse assim, todo mundo que sai com a sentença procedente estaria resolvido. As relações não voltam, e aquilo vai se arrastando. E aí a gente está falando de relações, principalmente econômicas, que fazem a roda da economia girar, e questões familiares. De pessoas que não conseguem estar no mesmo ambiente porque tem um ódio mortal da outra pessoa. Que envolve o processo. E eu acho que isso não acontece só onde eu moro, na minha realidade. Deve acontecer com várias pessoas que estão assistindo a gente. Sim. Então, quando a gente fala em encontrar outras formas, a gente está falando de tratar o conflito na raiz. A gente está falando, às vezes, que não é, olha, mas vai resolver 100%. Mas se eu faço parte da solução, a probabilidade de eu novamente movimentar isso é muito pequena. E os estudos falam isso. A moderna teoria do conflito, quando a gente fala de pacificação social, por que restabelecer a comunicação é tão importante? Somos seres relacionais. Precisa, né, dessa A gente precisa. Imagine você num lugar maravilhoso, uma ilha, uma casa luxuosa, o carro mais lindo, sozinho. Sem ninguém para conversar. Nem para mostrar. Tem ninguém nem para postar no Instagram. Não vai poder postar no Instagram. Não tem graça. Será que de alguma forma isso vai fazer sentido? Não vai, a gente precisa de pessoas. E aí são amigos, são parentes, é a família, são as relações de trabalho, são as nossas relações de consumo. Pessoas precisam de pessoas. Muito. Então, quando a gente fala de processo, não é só número, não é meta do CNJ, não é indicativo. A gente está falando que atrás daquela empresa existe um CPF, Exato. Que atrás daquele divórcio existe um pai, existe uma mãe, existe um filho, existe uma avó, e que isso de alguma forma precisa ser preservado. Sim. Então, quando a gente olha para os métodos, a gente tem uma outra perspectiva. Ah, mas todo conflito é de métodos adequados? Não. Eu ia te perguntar isso agora, para você apresentar para quem está em casa, quais tipos de conflitos você recomendaria mais para que viesse para métodos alternativos, né? Assim, do dia a dia, né? Ah, o divórcio, um inventário, ou brigou com o sócio, o que mais procura, o que você indica mais? Principalmente questões familiares, eu acho que aí é o grande ponto. Questões familiares envolvendo divórcio, união estável, inventário, que a gente sabe que muitas vezes um processo de inventário se arrasta por anos. Sim. E às vezes não é brigando por um patrimônio, não, é brigando por um Fusca, é brigando pela máquina de lavar, mas por quê? Porque não é a máquina de lavar e também não é o Fusca. É uma mágoa. É uma mágoa, é um sentimento que de alguma forma está movimentando, era o filho preferido, era o outro que cuidou e não foi reconhecido. Sim. Então, questões familiares, questões contratuais, questões societárias, que envolvem esses relacionamentos. Mas questões de consumo também poderiam? Sim. A conciliação que você pode ali, olha, aconteceu isso, bateu no carro, e o valor? Eu estou disposta a pagar isso. O que é melhor? Esperar 5 anos para receber uma sentença que você nem sabe se a pessoa vai pagar, ou você às vezes fazer um acordo e de alguma forma ter a probabilidade de que isso vai ser cumprido. Então, questões familiares, questões empresariais, sim, questões societárias, contratuais, nós temos aí uma diversidade de matérias que podem ser levadas, né? Seja para arbitragem, por exemplo, quando a gente fala de práticas colaborativas, principalmente são questões empresariais, envolvendo esses conflitos. E aí imagina, um empresário, ele tem uma empresa, ele tem o segredo daquele negócio. E isso vai para o judiciário. Qual que é o risco reputacional para essa empresa com esse processo? Será que isso de alguma forma vai impactar
como os consumidores, os clientes veem essa empresa, saber que ali alguma regra não foi obedecida e tudo isso vira à tona numa manchete de jornal que muitas vezes não vai ter o cuidado em saber que aquela pessoa, depois que ela leu aquilo, ela não vai dormir, que ela pode pensar em tirar a própria vida. Nossa. Porque não tem essa preocupação. Você sabe que essa forma que você está trazendo, que é a pessoa, a vida e não o bem material em si, né, que está ali em discussão, claro, tem questões diferentes, mas buscar essa visão é muito importante, né, e trazer esse despertar para toda a sociedade, porque no fundo é isso. A gente teve, até comentei no bloco anterior, né, o Silvio Santos morreu, gente, deixou a fortuna aí de quase 2 bilhões e ficou. Vai ser partilhado e tudo mais. Então, no fim, o que a gente tem é a nossa vida, é a família, esse momento de agora. Então, tem uma discórdia, tem um conflito, tenta resolver da melhor forma possível, o mais rápido possível e siga, para não ser acometido com uma depressão, não ser acometido com outras doenças, o câncer, né? Tá aí pesquisas também que demonstram que são mágoas não tratadas, né? Que ficam e desenvolvem doenças no nosso corpo. Então, é muito importante. Eu agradeço muito você trazer toda essa visão humana e para um despertar dos profissionais, dos colegas, advogados. Já tem também a conciliação e mediação, até arbitragem em cartório, pouquíssimo procurado, infelizmente. Muitos não sabem, até por falta de divulgação. Mas dar voz, mostrar para a sociedade que isso existe, que é possível. Se você não sabe se vai ser útil para o seu problema, você pode perguntar. Procura um advogado que saiba, manda uma mensagem no Instagram da doutora Cíntia aqui, doutora Cíntia, meu problema se encaixa, você acha que tem solução por aqui, né? Ou outro advogado, enfim, o cartório mais perto da sua casa. O importante é buscar solução pacífica, né? Buscar realmente resolver e não litigar, né? É uma palavra do meio jurídico, não brigar judicialmente, que é o que a pessoa mais entende, né? Então, muito gratificante essa conversa e nosso tempo está acabando já. Temos que fazer uma live, alguma coisa, que tem muita coisa para falar. Eu selecionei vários pontos aqui, mas não vai dar tempo de tratar tudo. Mas eu queria aproveitar e perguntar a sua opinião sobre ter um programa de televisão, falando sobre os cartórios extrajudiciais e até assim, para você comentar a sua experiência com os cartórios extrajudiciais, se tem sido útil para você no exercício da sua advocacia, seja na solução desses conflitos ou de outra forma. E um programa de TV trazendo isso, abordando informações que acredito serem de utilidade pública para levar para a população. Eu sou até suspeita para falar da minha alegria de iniciativas realmente como essa, porque às vezes a gente tem muito conhecimento, mas o conhecimento não é simples, não é prático, não é aplicável, ele é distante. E as pessoas, elas estão de alguma forma também sofrendo com falta de informação, mas falta de informação qualificada. Então, ter um programa que na verdade se inspira, que tem como seu objetivo auxiliar as pessoas a entenderem sobre direitos, sobre a vida, sobre possibilidades de resolver os seus conflitos, de ter também no cartório, nos profissionais, operadores do direito, uma alternativa para não sofrer sozinho, não é apenas uma iniciativa totalmente criativa. Eu acho que é inspiradora, eu acho que tem muito a ver com um propósito, com aquilo que a gente acredita. No fim das contas, a gente faz as coisas porque a gente acredita em algo. Então, a gente não faz as coisas apenas porque a gente precisa pagar o boleto no final do mês, a escola do filho. Isso não me motiva a levantar às 5h30 da manhã, tomar meu super coffee e fazer minha atividade física, minha leitura, minha oração, ler a Bíblia e voltar para minha casa. Isso motiva a gente saber que o nosso trabalho, ele muda a vida das pessoas. E mudar a vida das pessoas de alguma forma precisa servir. A Bíblia fala muito sobre isso. Sim. Que a alegria no servir é muito melhor dar do que receber. Sim. Então, você ter um programa em que você leva informação, você leva conhecimento, você leva mudança de cultura, de paradigma. Imagine quantas pessoas que talvez poderiam agora, não, porque eu vou entrar com o processo e já falo assim, poxa, mas será que essa é a única alternativa que eu tenho? Deixa eu conversar com o meu advogado, deixa eu perguntar lá no cartório, deixa eu perguntar para alguém, será que não existe outra possibilidade de resolver isso? Sim.
Então é muito mais do que ser uma iniciativa inovadora. É uma iniciativa inspiradora, que envolve propósito, que realmente ajuda a mudar a sociedade. E às vezes não importa o que o outro está fazendo, qual é o meu papel no lugar. Eu sempre penso nisso. Qual é o meu papel no meio de tudo isso? O que eu, Cíntia, vou fazer? O que eu vou fazer para... E eu escolhi ser facilitadora. Então, por várias questões, por ser uma pessoa cristã, por ser uma... Eu escolhi facilitar. E a Bíblia fala que bem-aventurados são os pacificadores, os facilitadores, quer dizer feliz. Bem-aventurado quer dizer feliz. Então, quando a gente facilita, quando a gente transmite, quando a gente compartilha, a vida do outro fica boa e a nossa vida também fica boa. Então, informação boa. Ah, mas o advogado vai fazer igual. Vamos todo mundo ter possibilidades de fazer coisas diferentes. No mundo de pessoas tão iguais, com uma quantidade dessa de profissional, será que a gente saber ter outras ferramentas, será que não é um diferencial? Será que a gente oferecer compaixão, humanidade, empatia, ética, segurança para o nosso cliente, será que isso não é um diferencial? E isso envolve muito o que a gente estava falando antes até, que é o longo prazo. A gente precisa ter os nossos planejamentos, curto, médio e longo prazo. E a advocacia, quando a Constituição fala, nós somos essenciais à administração da justiça, não é só para ficar movimentando a máquina judiciária. Essenciais à administração da justiça é ajudar as pessoas a resolverem os conflitos delas. E separar cliente de interesse. O conflito é do cliente, eu sou meio, eu sou ferramenta. O conflito não é meu, por mais que eu vou me envolver para demandar energia, para colocar tudo que eu sei, eu não posso olhar para a parte e incentivar o meu cliente a ter raiva dele. Não vai aceitar porque você pode... Será que é isso que realmente a gente espera de um mundo melhor? Então eu sou até suspeita para dizer o quanto que eu gostei de estar aqui, o quanto que essa iniciativa realmente me inspirou, e comentei isso com você, que muitas pessoas vão se sentir encorajadas a ter iniciativas, a movimentarem. A gente precisa estar em movimento e todo mundo tem algo a ensinar. Todo mundo tem algo a aprender e todo mundo tem algo a ensinar. E acho que essa nossa trajetória, quem estuda, quem trabalha com a parte intelectual, sabe o quanto que é desafiador. Muitas vezes a gente está terminando um livro, a gente está fazendo um curso, está viajando para fora, porque a gente precisa entregar o melhor. Entregar, e não apenas entregar, mas ser uma pessoa melhor. Então, eu acho que o programa do Cartório Passo a Passo, eu acho que vem também em ser uma pessoa melhor. Ajudar as pessoas a melhorarem e evoluir mesmo na vida delas como pessoa. Obrigada! Eu recebo todas as suas palavras, porque percebo que vem com carinho mesmo e com essa visão. E é muito gratificante encontrar pessoas que entendem essa visão, esse propósito, que realmente é nesse sentido. Visualizar o ecossistema notarial, né, com registro, eu chamei de cartorial, porque tudo se conecta. Hoje você está aqui falando sobre conciliação e mediação, mas existe uma infinidade de assuntos que passa por cartório, que é esse elo, mas a intenção final, vamos ver, é a pacificação, é a orientação, é a humanidade, as pessoas saberem de direitos e deveres. Muitas vezes as pessoas esquecem dos deveres e tudo isso se conecta. Então, eu quero aproveitar o seu entusiasmo, você convidar os seus colegas, podem participar, entrar em contato com a produção do programa, agendar. Eu já acho que já é o terceiro advogado que eu trago, mas todas as áreas passam pelo cartório, tem algum serviço que se conecta. E é importante manter isso e trazer essas informações para a população. Muito feliz mesmo, honrada. Você veio de Sinop até aqui, de carro, para prestigiar, estar presencialmente aqui no estúdio. É uma alegria muito grande e eu espero que a gente possa estar presente outras vezes para falar sobre outros assuntos também. Obrigada. Você quer deixar algum recado? Fica à vontade. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de estar com você. Eu sou advogada extrajudicial, então eu estou no cartório constantemente, utilizando dos serviços mais variados, seja o registro, a ata, carta de sentença, tem tantos serviços São possíveis. Muitas infinidades e que muitas vezes a gente precisa também entender
que há infinitas possibilidades dentro do cartório que a gente precisa aprender a utilizar. Eu deixo o convite para todos que estão assistindo, olhem para os métodos adequados de resolução de conflitos com um olhar de carinho, como mais uma possibilidade para resolver os conflitos, as questões. Convido também os advogados a se envolverem nesse tema, fazer formação, estudar, serem multiplicadores dessas boas novas, porque isso, sem dúvida, não vai apenas diminuir a quantidade de processo, mas vai fazer com que as pessoas vivam melhor, que as pessoas vivam mais tranquilas, resolvendo suas questões e lidando melhor com tudo isso. Lembrando sempre que o advogado é o meio. Nós não podemos dar garantia de serviço algum para o nosso cliente. É que a parte vai decidir. Inclusive, não é permitido pelo nosso código de ética. Nós somos meio, ferramenta. Mas como ferramenta, a gente precisa ser aquele machado que sempre está afiado e amolado para, no momento certo, a gente ter um leque de opções, entregar para o nosso cliente e ele decidir, levando custo, saúde mental, emocional, todas essas questões, qual é a melhor opção. Eu, sem dúvida, eu quero voltar, tá? Eu vim de Sinop, mas eu já tô querendo voltar, mas vou deixar várias pessoas que poderiam também vir aqui trazer novas visões dessa nova advocacia. O perfil do advogado mudou, já não é mais o mesmo. Exato. O advogado hoje, a gente tem que separar direito da advocacia. Direito é ciência jurídica. Advocacia é profissionalização. Então a gente precisa entender sobre negócios, sobre pessoas, sobre gestão. Tudo isso está interligado. Ficarei muito feliz de interagir com vocês, de compartilhar também essas informações com outras pessoas, para que realmente esse conteúdo ele possa chegar a realmente vários lares e várias pessoas também. Fala para nós o seu Instagram. Meu Instagram é Prof. Cíntia Bellini. Lá eu posto conteúdo, eu sou pesquisadora da área de ética da tecnologia, então assuntos também que envolvam a mediação, as práticas colaborativas que eu sou formada, tenho formação, que é sensacional. Dentro das práticas a gente tem um profissional de saúde mental, um profissional de finanças. Que legal. Para auxiliar o cliente. É para todo conflito? Não, mas é mais uma alternativa. Então eu gosto muito de trabalhar com esse leque de opções. A pessoa chega no escritório e eu falo, temos Sejusc, temos cartório, temos câmara de mediação, temos o escritório. E ela fala, mas e o processo judicial? Se nada der certo, a gente pensa no processo. Mas primeiro a gente vai para essa linha aqui. Gente, que alegria, Cíntia. Com o nosso tempo aqui já encerrou, Giovana tá ali encerrando. Obrigada mais uma vez. Um beijo para vocês aí de casa. E até a semana que vem. Espero que vocês tenham gostado. Pode mandar mensagem para mim, Alcione Montani Tabelian, ou para Cíntia Bellini, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Até semana que vem.